lema inicial da nossa equipa, que surgiu quando fomos a primeira vez ao Mundial do Brasil, era: nós não viemos para ganhar, viemos para fazer história. Pronto, e isto é o nosso lema sempre. Portanto, a gente damos sempre o nosso melhor para dignificar o nosso Corpo de Bombeiros, os Bombeiros dos Açores e de Portugal, e os resultados depois, pronto, serão as pessoas competentes que avaliam, e graças a Deus tem sido extremamente recompensante. Mais uma semana, mais um programa, desta feita com a presença da equipa de trauma dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. É uma equipa que tem sido muito falada nos últimos tempos pela sua participação no Campeonato Mundial de Trauma em África do Sul. E a equipa está aqui connosco para termos aqui uma agradável conversa, não é assim? Muito obrigada aos três por estarem aqui nos estúdios da Vitec. Bruno Espínola, chefe de equipa, Carlos Pacheco, socorrista, e o Fernando Leite, que é o treinador. Vamos começar por esclarecer as pessoas que estão lá em casa a ver o que é exatamente uma equipa de trauma dos bombeiros. Quem é que quer começar? O Carlos, o chefe de equipa ou o treinador? Muito bem, treinador. Bem, uma equipa de trauma é constituída por dois elementos. Portanto, é que existe um chefe de equipa e um socorrista, em que são desafiados em duas provas, uma standard e uma complexa, e cada uma das provas tem uma duração de 10 minutos. São 9 minutos para fazer a abordagem da vítima e depois 1 minuto para passar a situação clínica e o que se passou ao júri. Na prova standard é uma vítima crítica, e na prova complexa são duas vítimas, uma crítica e uma com estado menos crítico. Nós já vamos falar mais à frente sobre a participação no campeonato mundial e no campeonato regional, que foi há pouco tempo no Nordeste, em São Miguel. Mas antes disso, quando nós falamos em bombeiros, pensamos sempre em incêndios. Mas as vossas tarefas, as vossas funções, os vossos cargos são muito mais abrangentes. Quem é que quer também falar um pouco sobre isso, explicar para as pessoas que estão lá em casa, não estão muito a par destas matérias, poderem ficar assim mais esclarecidas? Agora é o chefe aqui da equipa. Não, quando se fala em bombeiros, como disse, normalmente as pessoas têm uma tendência muito grande que é logo para incêndio. Não se trata só de incêndio, nós somos socorristas da Almança, que é, em primeiro lugar, que é 80%, se não estou em erro, são 80% do serviço que temos na nossa região, é serviço de saúde. Depois, então, existem outras áreas, normalmente como os incêndios, acidentes, temos agora também na área dos transportes, socorros a náufragos, salvamento em grande ângulo, e entre outros serviços, não é só incêndios em si. E quando ingressam nos bombeiros, já podem escolher mais ou menos o que é que querem fazer, saber as vossas tendências, vá lá, podemos falar assim, ou um bombeiro tem que saber um pouco de tudo? Como é que isto funciona? O Carlos agora vai falar connosco? Quando se entra para um corpo de bombeiros, faz o FI, que é a formação inicial de bombeiro. Depois de completar o FI, passa-se à fase de estágio, fazem-se duas formações, o TAT e o SD, e depois a partir de um ano que é homologado para o corpo ativo. Depois há várias formações, o TAS, o tripulante de avanço de socorro, o curso de salvamento em grande ângulo, o mergulho, mais outras formações, em que depois quem quiser, ou quem tem vontade, pode participar. Portanto, tudo funções, vamos dizer assim, de grande responsabilidade. Como é que se lida com isto, com a responsabilidade da vida das pessoas, de salvar as pessoas, de proteger as pessoas? Muito bem, posso responder a esta. Acho que a experiência é que vai ajudar o mais à vontade em relação a todo tipo de socorro ou de assistência que prestamos às vítimas. Inicialmente é óbvio que, inclusive aqui no estágio inicial, toda a gente tem de ter um período de adaptação a uma nova realidade, e em que toda a formação e todos os serviços que nós desempenhamos exija
muita responsabilidade e muita competência. A partir daí, é óbvio que o dia-a-dia e todas as situações de emergência vão-nos dando aquele know-how e o mais à vontade para prestarmos o melhor socorro, não é? Ou a melhor resposta em todas as situações em que somos solicitados. E agora, em relação aos 2 últimos campeonatos, não é? O Mundial e o Regional, como é que vocês se preparam? Meses? Muitos meses? São meses de treino. Como podemos treinar, ou chegamos a treinar 2 a 3 ou 4 vezes, aliás, por semana, sendo treinos intensivos. Ali com o treinador Fernando Leite. Tem sido uma sem de forma alguma uma mais-valia para essa equipe. Realmente é uma pessoa exigente, exige muito de nós. E acho que também acabamos por completar um pouco, também somos exigentes de nós próprios e queremos mais e treinar cada vez mais e atingir objetivos. Mas isso trata-se de treinos 3 a 4 vezes por semana, treinos que podem durar até às 2 horas e meia, depois fica ali a carga do nosso treinador e com... se erramos muito, mais tempo no treino. Fernando, é verdade? É muito exigente? Sim, muito exigente. Para mim as provas nunca estão boas, estou sempre a puxar as orelhas, não. Os treinos, há vários tipos de treino, não é? E geralmente também usamos a colaboração dos nossos colegas que disponibilizam para simular vítimas, não é? Tentamos criar algum realismo, tal como nos campeonatos, e aí sim as vítimas estão muito mais bem caracterizadas e estão muito bem instruídas, mas também nós temos colegas nossos. Desde já, nosso muito obrigado por participar também nesta equipa, que não é que faz parte aqui da equipa, como a gente costuma dizer, nós somos um grupo de pessoas. Para além de nós, alguém de ficar cá a assegurar os serviços, não é? Quando nós vamos aos campeonatos. E sou exigente, sim, sou muito exigente. Geralmente os treinos têm uma duração de 1h30, geralmente quando eles se portam bem, não é? Mas se tem mais algumas falhas, podemos estender até às 2 horas. Mas, costumo dizer, muito sacrifício, muito empenho. Inclusive passamos lá fins de semana, enquanto toda a gente está com as suas famílias, nós passamos lá aos domingos de manhã, aos sábados à tarde, a treinar e para otimizar toda a nossa resposta, não é? Criar as mais variadas situações para depois nos campeonatos estarmos cada vez mais à vontade e conseguirmos ter o melhor desempenho possível. Vamos só contextualizar aqui o último campeonato. Esta prova serviu, e corrigem-me se estiver enganada, serviu para apurar as equipas que vão participar no Campeonato Nacional de Trauma em maio de 2019, que vai ter lugar na Praia da Vitória. Exatamente. Correto? E tem vista ao Campeonato do Mundo de Trauma, que se vai realizar em setembro, na França. Sim. Muito bem. E então, vocês já estão a pensar no que por aí vem? E há aqui uma particularidade, é que terá lugar na vossa casa, na vossa cidade, na Praia da Vitória. Já era importante, com esse regional, não a classificação, entre aspas, geral, ter ficado no primeiro lugar ou em segundo lugar, mas sim tentar ficar apurados com o Nacional aqui na Praia, que eu acho que era muito importante para nós. Uma equipa, pelo menos uma equipa, ou nesse caso foi as 2 equipas, que é excelente ainda, ter ficado apurados para o Nacional. Dado que vai ser caro. Mas o campeonato nós não pensamos sempre no... Pelo menos vou falar, eu acho que... Isto é o espírito da equipa. Depois já vamos falar aqui um bocadinho no lema. Nós temos um lema muito próprio desde o início, desde a primeira vez. Não pensamos, quando entramos nisso, não pensamos em logo atingir o Mundial. Tudo a ser tempo. Quando treinamos, temos os nossos objetivos, mas treinamos só para aquele campeonato. Nesse caso, treinamos agora para o regional, conseguimos alcançar os lugares que conseguimos arranjar e bem, acho eu. Logo depois do nacional, voltamos outra vez aos treinos, e quando chegar àquela altura pensamos só mesmo no nacional, já não estamos a pensar no mundial. Não, tudo tem o seu tempo. O seu tempo, tem o seu espaço também, e é muito importante, porque quando passamos aqui do regional, quando vem o nacional, já é muito mais exigente, não que o regional não seja exigente, que é muito exigente, e esse ano, para quem possa ter assistido às provas, foram cenários complexos, eu penso que tenha sido assim, cenários muito complexos, mas no nacional, pois sente que é os primeiros lugares, vai haver uma competitividade muito maior.
Até os próprios avaliadores têm que estão mais atentos aos pormenores dos pormenores, quando estamos na atuação. Pois eu ia perguntar ali ao Fernando se há diferenças entre treinar para um regional e um nacional e um mundial. Como é que isso funciona? E agora, pegando nos últimos 2 campeonatos, o que é que une e o que é que separa? Portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Não há diferenças na metodologia. Não, o que eu tento fazer sempre, ou que nós, da forma como treinamos, nós temos um padrão de abordagem e é óbvio que eu tento criar, como já referi, a maior diversidade de cenários que poderão surgir numa situação de campeonato, não é? Agora, a forma como treinamos para o regional é igual à forma como treinamos para o nacional ou para o mundial, é o mesmo. Óbvio que o nível das equipas, não é? E nós começamos em 2015, há equipas que já começaram em 2012, o nível das equipas ao longo do tempo é óbvio que toda a gente tem evoluído e nós sentimos um bocadinho mais exigência, como costumo dizer, a partir do regional existe alguma, do nacional e no mundial, é óbvio, porque as equipas estão muito equiparadas em termos de abordagem, ou seja, a abordagem ao cenário e a avaliação da vítima são muito próximas e como disse aqui o Bruno, os pormenores é que fazem a diferença e os avaliadores e os juízes depois vão procurar estes pormenores porque, como a gente costuma dizer, o geral toda a gente faz. A diferença está nos pequenos pormenores que, não é, para eles fazem a diferença e depois vão determinar a classificação. Mas no seu entender, o que é que fez a diferença entre o primeiro e o segundo lugar no campeonato mundial? Ok, muito bem. Isto discutimos, inclusive, já conheci, nós temos um dos maiores, como costuma dizer, das maiores vantagens e das maiores riquezas que nós trazemos estes campeonatos é rever amigos. E, inclusive revimos aqui com esta equipa este ano vários amigos que encontramos no Brasil, fizemos no Brasil em 2016. A diferença para a equipa de Londres, que ganhou este ano, foi um pequeno pormenor que foi a comunicação entre os 2 elementos, que é uma coisa que já trabalhamos para o regional. Ou seja, tecnicamente os ingleses, neste caso, não são melhores do que nós. A diferença foi a forma como eles comunicaram entre si e fizeram a comunicação com a vítima, que foi uma das lições. Quando existem os debriefings com o júri, já apontam-nos pontos que podemos melhorar. E isto foi um dos aspectos que já treinamos para o regional. Inclusive já usamos aí uma técnica que fora tipo fisicamente não estarem visíveis os dois e obrigá-los a falar para tentar perceber o que é que estava de um lado ao outro. E acho que melhorou e vamos melhorar mais um bocadinho, não é? Mas agora vamos passar no nacional quando chegarmos ali para março, abril, que vai ser em maio. Para além da competição, como já tiveram a oportunidade de referir, há a partilha de conhecimentos e há laços de amizade. Gostava de ouvir agora o Carlos sobre isso. Sim, sem dúvida. Sempre, todos os campeonatos que vamos, a gente revê sempre os amigos, tem conhecimentos, e foi como o Fernando disse agora, revimos colegas da Austrália, que tivemos com eles em 2016, e eles também estiveram connosco, e várias outras, mais equipas. Colocando, não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque penso que ia falar. Colocando aqui a realidade açoriana / portuguesa, lado a lado com a estrangeira, como é ser bombeiro em Portugal? No vosso entender. Não sei quem é que quer responder. Ui, isto é uma pergunta difícil e só nos últimos tempos tem havido aí algumas manifestações e algumas reivindicações relativamente à profissão de bombeiro ou ao desempenho da função de bombeiro. Temos uma grande diferença. Em Portugal, a maior parte dos bombeiros são voluntários, portanto, existem os sapadores e os municipais que são considerados profissionais, mas em termos voluntários, existem aqueles que têm contrato profissional com as associações e prestam um serviço de socorro nestas. Acho que a grande diferença é a maior parte das equipas que nós encontramos no Mundial são profissionais. Portanto, são do nível paramédico ou médico. Portanto, estou-me a lembrar aqui dos ingleses, por exemplo, dos irlandeses, do pessoal do Luxemburgo. Portanto, são pessoas que são mesmo profissionais, ou seja, têm muito mais formação de base. Alguns países, para ser tripulante de ambulância, para ser paramédico, são 6 anos. E existe uma carreira efetiva em termos de bombeiros ou de tripulantes de ambulância ou paramédicos.
Em Portugal isto continua assim um bocadinho, poderei dizer, à deriva. Era importante Exatamente, Portugal já há muito olhar tempo de outra que existe. forma. Sim, era muito importante porque a profissionalização que costuma dizer, ou a criação de uma carreira, não é? Existe um reconhecimento, como é que costuma dizer, e isto de certeza traria outras condições de estabilidade, não é? Para todos os bombeiros que prestam socorro. A vossa equipa foi reconhecida pelas entidades competentes, nomeadamente o município da Praia da Vitória e o Governo Regional. A Vitec teve a oportunidade de estar em ambas as cerimónias, mas a minha pergunta é, no geral, a população reconhece o vosso trabalho? Reconhece o seu bombeiro, vamos dizer assim, reconhece o seu bombeiro. Sim. Embora acho que até há pouco tempo as pessoas só se lembravam, de certa forma, quando aconteciam as coisas, lembravam-se dos bombeiros. Mas agora acho que cada vez mais as pessoas têm uma visão diferente sobre o nosso trabalho e sobre a nossa realidade. Já somos muitas vezes confrontados na rua e positivo, no sentido positivo. Acho que também mais reconhecidos do que... Também se calhar abrimos um bocadinho mais para a sociedade e mostrar o que é que nós fazemos e que funções e que atividades desenvolvemos dentro do quartel. Sim. E nesse sentido, qual é a vossa relação, por exemplo, com as camadas mais jovens, não é? Eles são o futuro. Há sim preocupação em fazer passar a mensagem aos mais novos em algumas oportunidades, não sei, visitas de estudo, por exemplo. Há essa preocupação? Vocês têm... preocupação e cada vez tenta-se procurar mais, chamar os mais novos e mostrar aos mais novos qual é a nossa realidade. Porque muitos jovens, quando se fala em ser bombeiro, é um bombeiro, mas é como estávamos a falar há pouco, vamos apagar fogo. Não. Existe um grande leque. E no leque dessa formação toda que nós temos, há pessoas que realmente querem e conseguem acompanhar, há pessoas que, entretanto, depois quando estão na formação também existe, começam a ver as coisas um pouco já de frente e que acabam por não continuar. Mas hoje em dia, sim, há muito mais interesse, não tanto na área do voluntariado, podia ser mais. Cabe a nós também fazer por isso, é verdade. Mas ainda existe interesse de fazerem parte dos corpos de bombeiros. Bruno, dos três, foi o primeiro, aliás, ingressou no corpo de bombeiros mais novo, tinha 14 anos de idade. O Carlos, 17, e o Fernando, 20, disse-me há pouco, 20, pronto. Bruno, o que é que leva um jovem de 14 anos a tomar esta decisão? Ou não sei se foi decisão, foi pelo menos curiosidade, não é? Se não foi decisão, foi curiosidade. Já trata-se de amizade. Isso era um amigo nesse caso do meu pai, que ia lá à casa e começou a falar nos bombeiros. Depois, entretanto, o meu cunhado também já estava lá no quartel e que incentivou-me de certa forma a ir fazer uma visita. Nesse caso, que foi a primeira vez que eu entrei no quartel, foi fazer uma visita. E aí sim, e depois também outra história que tinha-se passado na minha vida anterior quando era novo. Tinha-se passado na minha vida e foi isso que me levou também, ajudou a ir entrar no Corpo de Bombeiros, aos 14 anos. E o Carlos, no caso do Carlos? Também amizade, mas acima de tudo o meu pai entrou para o Corpo de Bombeiros em 89, salvo erro, mas entretanto saiu em 98 e eu entrei em 99. Foi isso que levou também. O Fernando, São Miguel, Nordeste, e veio parar aqui à Ilha Terceira. Muito bem, eu entrei em janeiro de 96, fiz a minha inscrição, mas efetivamente sou bombeiro desde 1997. Entrei por influência de um colega, que por acaso pertence ao Corpo de Bombeiros de Angra do Heroísmo, e até o ano de 2003 pertencia aos quadros do voluntário do Corpo de Bombeiros do Nordeste. A partir daí eu tinha vim viver para a Terceira por razões profissionais e depois pessoais. E no ano de 2003 pedi a minha transferência e desde então sou elemento do Corpo de Bombeiros aqui da Praia da Vitória. E o que é preciso para ser bombeiro hoje em dia? E uma vez que é o mais velho, essa pergunta vai para si. Naturalmente que há diferenças entre o seu tempo de mais jovem e os dias de hoje. Sim. Primeiro tende a haver um gosto especial. Não é? Um gosto especial para ser bombeiro e ser muito perseverante e dedicado. Hoje em dia tem de ser. Em termos de formação,
um nível de exigência muito superior, não é? Mesmo em termos legais, toda a função que nós desempenhamos no Corpo de Bombeiros, existe sempre uma obrigatoriedade em termos de eficácia de socorro, não é? Mas hoje em dia temos de ter muita força de vontade, mas, como eu costumo dizer, quando se entra no Corpo de Bombeiros é como uma família, e toda a gente ajuda toda a gente, e a partir daí, se a gente realmente percebe que temos uma dedicação e que queremos continuar a ser bombeiros, é extremamente fácil. É óbvio que, como todos os lugares que nós entramos, existem momentos bons e momentos menos bons, não é? Mas tenho a certeza que os momentos bons superam, como eu costumo dizer, nos primeiros 100 metros, 300 de avanço, os momentos menos bons, e é assim, momentos menos bons também servem para o nosso crescimento, não é? E para melhorarmos o nosso desempenho, não é? Desempenhar o melhor possível em todas as solicitações que somos ativados. É uma forma de vida, Fernando? Sim. Uma vez bombeiro, mesmo, continuo a dizer, uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Mesmo o pessoal que sai, e temos tido alguma experiência por trocas ou por diálogos que temos na rua com umas pessoas, uma vez bombeiro, sempre bombeiro. E toca qualquer situação ou qualquer emergência, toca-nos, é diferente, somos um bocadinho diferentes. Já estamos na reta final da nossa conversa, mas eu ainda gostaria de ouvir vocês falarem sobre esta questão. Em que medida é que vocês pode surgir esse sentimento de, com esta visibilidade que agora estão a ter, de influenciar pessoas a olhar de outra forma para os bombeiros? Vocês sentem isso? Já tiveram essa percepção ou já tiveram a oportunidade de refletir sobre isso? Agora que têm andado assim um pouco nas bocas do mundo, vamos dizer assim, têm conquistado prémios e dão nome à cidade, à ilha, aos Açores, Portugal, porque não é? Sim. Se podem motivar, as pessoas podem inspirar-se, sobretudo até os mais novos, inspirar-se em vocês para... Quem ser sabe? bombeiro, formar uma equipa de trauma, formar 3 equipas, que existem todas as condições. Pelo menos para olhar com outros olhos. Já sei, falámos há pouco que as pessoas já olham de outra maneira, já reconhecem. Sim. Mas ainda assim, a minha pergunta é se esta visibilidade está a trazer também coisas, naturalmente coisas boas, claro, mas ainda melhores. Eu vou estar sempre a falar. Mas podia falar primeiro, acho que sim, a visibilidade como está a dizer o exemplo, como eu costumo dizer, os prémios não são nossos, somos todos nós, Corpo de Bombeiros da Praia Vitória, Bombeiros dos Açores, Bombeiros de Portugal, e primeiro, como eu costumo dizer, deve ser um motivo, não é, de melhor empenhamento para todos os nossos colegas que estão no Corpo de Bombeiros. Depois, uma segunda observação é que os prémios, ou o que nós estamos a receber, significa que toda a gente consegue chegar lá. Portanto, com empenho, dedicação, esforço, consegue chegar lá, não é? Isto mostra que na região, não é? E podia falar aqui no Serviço Nacional de Proteção Civil, podia falar a nível nacional da ANSD, toda a formação, ou todo o sistema que existe e que está montado tem um valor, não é? Inestimável e mostra a sua eficácia. Nós somos, como eu costumo dizer, uma face visível de todo um sistema que existe, não é? E eu acho que é de referência, apesar de as pessoas, às vezes, quando se fala nos Açores, pensar que somos um bocadinho fechados e se calhar não temos valores. Isto é a impressão inicialmente que nós tínhamos. Isto e a equipa e o que a gente tem feito tem mostrado que tudo o que nós fazemos, para além de fronteiras, não é? Só a nível nacional, para além de fronteiras, temos muito reconhecimento e mostra que o que nós fazemos tem eficácia e é igual, não é, como eu costumo dizer, o que se faz a nível nacional ou o que se faz a nível mundial. Apesar de às vezes nós próprios somos aqueles que não reconhecemos, não é? Acho que isto também pode ser até um bocadinho cultural, entre aspas, mas nós não somos inferiores a ninguém. E o que a gente tem mostrado é que esforço, dedicação, trabalho, e chegamos lá e
como eu costumo dizer. O nosso objetivo, eu vou falar um bocadinho do lema, tem de ser. Sim, faltava o lema. O lema É verdade. inicial da nossa equipa, que surgiu quando fomos a primeira vez ao Mundial do Brasil, era: nós não viemos Para ganhar, viemos sempre para fazer história. Pronto, e isto é o nosso lema sempre. Portanto, a gente damos sempre o nosso melhor para dignificar o nosso Corpo de Bombeiros, os Bombeiros dos Açores e de Portugal, e os resultados depois, pronto, serão as pessoas competentes a que avaliam, e graças a Deus tem sido extremamente recompensante, e é um orgulho enorme. É um orgulho, é uma sensação que não se consegue descrever quando estamos numa sala com 500 pessoas ou 600 pessoas e se houve bombeiros voluntários para a Praia da Vitória. Portanto, é um orgulho enorme e é uma sessão, por isso existem algumas fotos e depois de partilhar, porque o reconhecimento também não é por toda a gente que nos rodeia, são as equipas portuguesas, são as equipas que nós também convivemos a nível mundial, e para os próprios júris, que depois faz criando uma relação, e o mais importante disto é partilha, o espírito de soltar, de convívio, e a competição, como costumo dizer, é sempre o segundo plano, porque depois trazemos conhecimento que nós aplicamos no dia-a-dia, e isto melhora muito significativamente a nossa atuação. A atuação no dia-a-dia. Isto é o mais importante. Essas experiências que nós temos obtido ao longo do tempo, a gente consegue trazer, seja técnicas, seja outras formas de observar cada vez que nós entramos em cada cenário. E isso hoje em dia acaba por trazer o quê? Para mim tem fortalecido a minha formação. Eu que tenho, ao longo desses 3 anos, o que tenho feito realmente é a bagagem que nós trago, aliás nós, é que depois posso demonstrá-la também na rua. Isto sim. Isto é que é o nosso problema maior, que é quando nós estamos realmente... É verdade que nós treinamos bastante, mas depois nós conseguimos adaptá-la na rua e cada vez da melhor forma. Quem acaba por ganhar com isso é quem necessita. Nessas alturas, quem necessita de socorristas, aquilo que nós fazemos, transmitimos a seguir também para as pessoas. Nós não guardamos, é para as pessoas que ficam a ganhar, quem necessita de nós, e depois também os colegas que também já tentam sempre, e que temos tido também a atenção em querer partilhar cada vez mais, não guardar só para nós. Isso faz parte. Ao longo destes 3 anos, tudo aquilo que nós estamos a ganhar, temos também divulgado. E divulgado, não é só para nós. Só isso é que faz sentido. Muito bem, não sei se o Carlos quer acrescentar alguma Já. coisa. Muito bem, foi uma bela maneira de terminarmos aqui a nossa conversa. Agradeço aos 3 mais uma vez a presença aqui nos estúdios da Vitec. Agradeço também a si que nos acompanha aí em casa, em azorestv.com. Voltaremos para a semana. Até lá.